Olá, eu sou José Zanata e está começando mais um programa Ecointeligência. Hoje nossa conversa é com a Elaine, do Espaço Porto Luz de São Caetano. Vamos falar sobre numerologia. Acho que é bem legal para a gente saber as energias do ano que vem. Os números dizem o que pra gente? Vamos ficar ligado aí? Solange, é com você. Boa noite, teleinternauta. Pessoal todo que assiste, está começando mais um programa Ecointeligência. E hoje nós vamos conversar com a Elaine Maria Perassoli. E o tema do nosso bate-papo de hoje é numerologia. E é tão interessante, não é mesmo? Então, a nossa entrevistada está aqui para conversar com a gente, mas antes eu quero deixar um recadinho para vocês que estão aí nos acompanhando. Então, que você quiser assistir este programa ou os outros programas, é só acessar o nosso site www.eco-inteligencia.com.br, tá ok? Aí lá você pode assistir tudo de bom, tudo que já aconteceu com a gente aqui no nosso programa Eco Inteligência. Boa noite, Elaine. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estamos, assim, ansiosos para ouvi-la. Um tema tão atraente, falar sobre esse assunto atraente, curioso e tão positivo, né? Então, para a gente começar, eu gostaria que você desse uma definição do que é a numerologia, assim, como se define a numerologia? Bom, numerologia a gente pode pensar que inicialmente é um estudo, né? Porque a referência maior que nós temos é Pitágoras, que para nós que estudamos, né, na escola, na matemática, sabemos que Pitágoras era o pai da matemática, né? Então, Pitágoras, ele, na verdade, ele estudou, ele esteve presente no Egito, onde ele foi iniciado. Então, ele fez um aprofundamento muito grande sobre os números. Então, a gente pode dizer que a numerologia é um estudo dos números. Agora, em que nível? Além de se estudar o que os números significam no sentido mais pessoal, energético, mundial, estuda-se os números no sentido de que cada um deles tem uma vibração, assim como as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, né? Como as cores têm vibrações. Então ele descobriu a partir dos estudos, dos aprofundamentos que ele realizou, que as pessoas têm a ver com os números, porque nós também vibramos no universo. E cada um de nós nasceu num dia onde o universo já estava tocando uma sinfonia. Então é como se no momento que estava tocando a sinfonia, entramos nós aqui com a nossa vibração para fazer a diferença nessa orquestra e agregar, né? Então ele realizou, na verdade, uma relação entre o universo, o macrocosmo, a criação, com a nossa própria criação pessoal, com que cada ser, cada pessoa representa. E isso a gente estuda a partir do nome que nos é dado no dia do nascimento e a partir da data de nascimento. Ouvindo a Elaine falar com tanto conhecimento, porque a Elaine, ela é orientadora e proprietária do Espaço Ponto Luz, que fica em São Caetano, e ela é formada em Comunicação Social e Pedagogia, é uma terapeuta holística e master em PNL, que é neurolinguística, né? E linha do tempo e hipnose. E ela ministra esses cursos, oferece orientações através de tarô e numerologia desde 1990. Isso. Então, por isso que nós estamos com uma conhecedora do assunto, profissional, e que fala com muita categoria sobre essa arte, podemos falar assim, né, da numerologia. Sim, podemos dizer. O importante é que a gente não relacione, que algumas pessoas têm medo, né, quando fala de tarô, numerologia, imagina aquela coisa divinatória, né, que alguém vai falar, olha, cuidado, vai acontecer um acidente com você, né. E o objetivo da numerologia, na verdade, não é esse, né, é o autoconhecimento. Então, quem conhece um pouco de astrologia, a gente pode fazer um paralelo. A astrologia trabalha com o mapa do céu no nosso momento de nascimento. E a partir daí fala dos nossos conflitos, das nossas dificuldades. A numerologia, ela trabalha com o nosso nome e a nossa data de nascimento, transformando o nosso nome em números, de acordo com uma tabela que o Pitágoras deixou, né? Essa numerologia que a gente está falando é uma numerologia ocidental, pitagórica, porque a gente tem no Oriente outros estudos diferenciados, né? Mas nós vamos trabalhar sempre aqui com essa pitagórica.
E aí você substituindo essas letras por números, você vai perceber quais as qualidades, as habilidades, as dificuldades que as pessoas têm. Então é interessante porque além de um autoconhecimento, você pode também direcionar um jovem profissionalmente, porque olhando para os números e sabendo o significado de cada um, você vai perceber se ele é mais agitado, se ele precisa de um trabalho onde precisa de mais movimento, mais criação, ou se de repente ele gosta de uma coisa mais profunda, né, de intelecto, né? Então serve muito para esse objetivo, além do autoconhecimento, para dar orientação e direcionamento diante de alguma mudança na sua vida, alguma escolha profissional, né? Até mesmo as empresas hoje utilizam, né, a numerologia quando lançam um produto, porque é importante que o nome do produto vibre de acordo com a clientela, né? Com E o público. é interessante isso que você está falando, porque assim, se nós partimos o número, né, ele traz imediatamente uma coisa muito racional para a gente, porque ele está relacionado com a matemática, Sim. que é uma ciência exata, né? Então, a gente pensa nos números e aí vê esse outro aspecto numerológico, que não é só o racional, porque vem toda essa coisa das equações numéricas, que é tudo muito racional, que é uma matemática, que é uma ciência exata. Sim. Mas aí acaba entrando o estudo da numerologia acaba entrando num outro campo que não é tão racional assim, que ele é mais do sentir, dessa percepção, desse mais invisível, ou desse estudo que está um pouco atrás desse racional. Mas ao mesmo tempo é matemático, né? É matemático. Quando você soma, você tem uma Uhum. soma, quer dizer, você não está tirando de algum lugar, né? Está tirando de uma técnica onde cada letra tem um número, onde você soma e aí você tem um resultado e esse resultado vai de alguma forma passar alguma informação. Então até para as pessoas que muitas vezes querem começar a fazer um estudo mais, vamos pôr, esotérico, entre aspas, né? É sempre interessante começar pela numerologia, porque exatamente você diz, não, eu não tenho intuição, eu não quero mexer com esse negócio de energia, então vamos fazer a matemática. Você aprende o que significa cada número. Mas é tão engraçado, você não quer mexer com essa energia, porque tudo é energia, né? Nós somos ponto de energia, né? Eu entendo assim. Então é muito estranho às vezes ouvir isso que você comentou, alguém fazendo esse comentário, porque tudo é energia, Sim, né? mas as pessoas às vezes têm um certo medo de se aprofundar no assunto, né? E ficar meio etérico, vamos dizer assim, né? Então as pessoas às vezes são mais concretas, né? Então a numerologia ela é concreta nesse sentido, porque você vai somar, o pessoal fala, pode levar maquininha? Pode, leva maquininha, pode somar no dedinho. Sabe que o primeiro alfabeto, né? O primeiro computador que a gente tem está no nosso corpo, né? Que são as nossas mãos, né? Que a gente conta e tal. E é engraçado, porque tem umas coisas que já tá meio que no inconsciente coletivo, né? Dessa coisa do número 13, por exemplo, que já é bem popular, né? Sabe, a energia do 13, que as pessoas acham que nossa, é um número de uma má sorte, Bom, eu adoro o número 13. E aí tem a coisa do número 7 também, que já existe umas coisas assim que tá meio no inconsciente coletivo sobre os números, né? E tem esses números que são mais, que chamam mais atenção. Sim. Agora, a numerologia pode mesmo, então, como você disse, ajudar as pessoas e as pessoas que procuram essa ajuda, realmente seguindo uma orientação, dá para ir por um caminho com menos risco? Sim, porque assim, como eu disse, né, a primeira parte do nome vai te dar uma característica mais psicológica, então vai te ajudar no autoconhecimento. A segunda parte do mapa, a gente trabalha em cima da data de nascimento. Essa data ela é dividida de tal forma que você observa que existem ciclos na sua vida. Normalmente esses ciclos são de 9 em 9 anos. Então, quando um ciclo está terminando, é comum que você já esteja descontente, muitas vezes na empresa, no trabalho, no relacionamento, que você esteja querendo alguma coisa que você não sabe o que é. É comum que as pessoas às vezes sejam demitidas nessa fase de final de ciclo, porque é como se tudo aquilo que ela já aprendeu, ela viveu, já estava legal. Agora ela talvez tenha que se virar para uma outra coisa. Então é muito comum as pessoas às vezes procurarem o mapa exatamente no ano que a gente chama de ano 9. Porque é a hora onde você de repente perdeu um trabalho, ou um relacionamento, ou uma pessoa querida, e você fica muito
desestabilizado. Então você vai querer entender, peraí, por que está acontecendo isso? Qual é o meu caminho agora? Então quando você entende que você está no fim de ciclo, que isso é um processo de evolução, né? Que assim como termina, vai se iniciar um ciclo novo, e que talvez dentro de você já esteja buscando e ansiando esse novo, que você às vezes nem sabe direito o que é, mas é como se a alma da gente soubesse, né? Então parece que fica mais tranquilo para a pessoa se direcionar, então eu vou começar um curso para de repente abrir esse caminho, ou vou contratar pessoas, né? Então aí ela já começa a ter um chão para poder fazer essa mudança de ciclo, essa transferência, né? Então todo esse estudo dos números, existe uma definição, alguma coisa que caracteriza os números, dos primeiros, por exemplo, nos primeiros números de 1 a 9, de 0 a 9. Sim. O zero praticamente a gente não utiliza. O zero ele tem essa noção de ser uma semente, de ser o todo, algo que ainda vai ser, se manifestar. Porque nenhuma somatória vai dar certo. É isso. Agora sim, a gente pode falar rapidamente para que as pessoas tenham, né, uma percepção. Então vamos começar. O 1 é o primeiro número. Então se é o primeiro, é aquele que vai na frente abrindo a picada, né? Abrindo o caminho. Então ele é o líder, é o independente. Começa, é aquele que trabalha muito bem sozinho, que é um bom líder. O 1 não pode seguir os outros, porque senão ele vai contra a sua própria energia, né? Aí já vamos para o 2, que já é o quê? O colaborador, o parceiro. Se você está numa relação de dois, como nós estamos, né? Então um fala, o outro ouve. Então já existe um princípio de cooperação, de troca, né? De espera. Então o 2 ele vai ajudar muito as pessoas que trabalham assim, vamos dizer, o terapeuta, o cliente, né? Ou uma pessoa, um advogado com o seu cliente, então é sempre essas relações de parceria. Ou ele vai favorecer, por exemplo, as secretárias, que são eficientíssimas, mas que ficam sempre em segundo plano, né? Porque o chefe aparece. O chefe é o 1, elas são o 2, né? Mas são elas que fazem a sustentação, né? Aí vamos para o 3. O 3 já é a criação, porque se a gente pensar que o 1 é um princípio masculino, criador, o 2 é um princípio feminino. Na numerologia a gente diz que os números masculinos são ímpares e os femininos são pares. Porque a energia da criação vem, depois o 2 vai acolher, sustentar, trocar. Aí o 3 é a soma de um feminino e um masculino. Então eu tenho o pai, a mãe e o filho. Então, Trindade. É o número da criança, da comunicação, da expressão, do marketing, das vendas, né? Então todo mundo que se comunica ou de forma escrita, ou falada, ou com pintura, desenho, tem energia de 3, né? O 4, aí estamos aqui, né? Diante de uma casa que tem 4 paredes, né, cadeiras, mesas, tudo que tem 4 nos traz estabilidade. Então a energia do cubo é o trabalho, é o esforço, a dedicação. Então muito bom para as pessoas que têm trabalhos manuais, né, que precisam seguir uma sequência. A pedagogia tem um pouco a ver com o 4, porque eu preciso organizar o conhecimento, né? Isso é uma coisa que requer paciência, trabalho, né? E vai se construindo. Então a gente diz que o 4 é o construtor, é o pedreiro, né? Aquele que vai pondo pecinha por pecinha, né? O 5, se você assim visualizar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele está bem no meio. Então ele é eclético, ele pode virar de um lado, virar do outro. Então representa as mudanças. As pessoas que gostam muito de mudar, né? Estávamos conversando sobre isso, de não ficar muito tempo em algum lugar, mudar de cidade, ou ter aprendizados, gostam do 5, porque o 5 quer experimentar a vida. Representa o homem, aquela figura, né, do Leonardo da Vinci, do homem de braços e pernas abertos, que representa os 5 sentidos, né? Então, como nós experienciamos a vida, a mudança, a novidade, o paladar, o cheiro gostoso, tudo isso é o 5, é o corpo, né? Depois vamos para o 6, que aí é como se a afetividade começasse a falar mais alto. Então o 6 eu tenho 3 e 3, então ele é um número também de equilíbrio. Então a gente pensa naquela figura da estrela de Davi, né? Um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Isso representa o equilíbrio, então é um número do amor, do responsabilizar-se pelo outro, mas também é um número do equilíbrio, da harmonia, da beleza. Então é o número dos arquitetos, dos pintores, dos artistas, né, que trabalham sempre com a coisa da serenidade, da delicadeza, né,
os decoradores, né? Até as cabeleireiras, né? Que nos deixam bonitas, então tudo isso tem a das artes visuais, né? Isso tem a ver com os 6, né? O 7 que você falou, chamado místico, né? Porque a gente tem os 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, né? Ele é um número introspectivo, então a gente diz assim, eu vou caminhando e em cada número eu vou ganhando uma consciência. Quando eu chego no 7, é a hora então de eu olhar para dentro de mim mesmo e descobrir as verdades. O que eu estou fazendo aqui, né? Qual é a minha contribuição, né? O que eu tenho de melhor, qual é a minha ligação com essa coisa maior, né? Que alguns chamam Deus, um princípio divino, o mundo, né? Então é a hora onde você faz muitas perguntas. Então o 7 é o questionador, é o investigador, é aquele que vai sempre buscar novos conhecimentos. Então aí entram os cientistas, filósofos, religiosos, todos aqueles que de alguma forma estão querendo questionar o universo ou as coisas, né? E aí vamos para o 8, que é um número totalmente prático, né? O dobro do 4. Se o 4 é o pedreiro, a gente tem o 8, o engenheiro, né? Que é aquele que conhece a construção, conhece o trabalho do pedreiro, mas sabe o projeto que ele tem que desenvolver, quanto ele vai gastar, né? Então o 8 são os executivos, as pessoas que têm habilidade de lidar com o dinheiro, com coisas concretas, com grandes valores, né? Também entram os advogados, que também trabalham com valores, né? Que são valores sociais, vamos dizer assim, né? E por último o 9, né? Como se eu saísse da individualidade do 1 e chegasse no coletivo. Então a gente diz que o 9 é, por exemplo, a internet, as ONGs, hospitais, creches, todos os lugares onde se reúnem pessoas diferentes, mas com um objetivo em comum. Então é um número que também tem a ver com essa questão mais da espiritualidade, porque você diz espiritualidade no sentido de não pensar só em você, mas pensar no crescimento coletivo, né, no bem maior, na ajuda ao próximo, em fazer o planeta melhor, né? Então essa é a energia do 9. Então, normalmente o que a gente faz? Trabalha sempre nessas unidades e quando um nome, evidentemente somado, vai dar uma dezena ou uma centena, a gente faz o que se chama de redução teosófica. Então, vamos dizer que deu 27. Então você soma 2 mais 7 e reduz a 9. Então diz, a gente aqui só estuda até o 9. É uma matemática de 9 só. Muito interessante. E porque a gente sempre ouve, né, tem o conhecimento, muitas pessoas têm, os artistas normalmente, né, procuram, trocam o nome, às vezes dobra a letra, alguma letra, né, uma consoante, normalmente, porque foi assim, orientação de numerologia, a gente acaba vendo muito isso. E isso está relacionado diretamente com sucesso, faz uma diferença, vibra uma energia diferente, dobrar a letra após o estudo numerológico? É porque, como nós vimos aqui, cada número ele tem uma qualidade, uma característica. Quando a gente pensa num artista, por exemplo, seja ele um cantor, um ator, né, ele na verdade trabalha com uma logomarca, porque o nome de nascimento dele, ele não vai alterar. Ele tem um nome que às vezes ele até criou, às vezes tirou o nome do pai, da mãe, né, criou um nome. Na verdade, o que se busca, então, é a mesma coisa que se faz num produto, numa empresa. Você vibrar numa qualidade que atrai o seu público. Então, alguns números, naturalmente, são mais expansivos, outros são mais interiores. Por exemplo, nós falamos do 7. O 7 vai bem para um professor, para um psicólogo, para pessoas que trabalham no mundo interno, uma pessoa que trabalha com espiritualidade. Mas não vai ser bom para um músico, para um artista, porque ele é um número interior. Então ele vai vibrar individualidade, profundidade, isso não vai trazer público. Então, evidentemente, o 9, por exemplo, é um número muito usado pelos artistas porque ele é um número do público, é um número do todo. O 3, por ser um número de comunicação, de expressão. Eu preciso fazer o meu nome. Você sabe? Eu dobrei uma letra do meu nome, mas era só para não ficar coincidente, porque já tinha alguém com um nome igual ao meu no Face. Então, eu só dobrei uma letra por conta disso, mas vou pensar porque mais carinho nisso. Alterou a sua vibração. Você percebe se ficou melhor ou não, se você ficou mais à vontade ou não. Tá certo. E sobre 2014, nós estamos aí quase há poucos meses, falta um mês praticamente para 2014. Qual é essa vibração do ano 2014? Assim, já lógico, né?
um estudo desses números, essa somatória aí, o que ele nos revela, o que os números nos revelam para 2014? Na verdade, a gente pode, assim, eu até trouxe o tarô para a gente trabalhar um pouco com imagem, né, que fica às vezes mais fácil da gente estar identificando. Então, nós podemos pensar, primeiro assim, 2014. A gente está aí num ano, né, a partir de 2000 até 2100, 200, 300, né, vamos em frente. Então, a gente está sendo regido por esse 2000, né. Então, se nós pegarmos 2014, divididos, vamos ficar com 20 e 14, certo? O 20 vai ser comum, né? Porque ainda vai continuar lá pra frente. Então, no 20 a gente tem aqui no tarô a carta do julgamento. Então, o que é a carta do julgamento? É aquela historinha do juízo final, né? Que no dia do juízo final, os anjos vão tocar as trombetas, né? E vão se separar de um lado, né, os bons e os maus. Tal. Então essa carta ela tem uma referência a isso, né? Então a gente percebe um anjo tocando a trombeta e algumas pessoas se levantando do túmulo. Ela é chamada a carta do julgamento ou do renascimento, porque na verdade o que é um chamamento? Então eles dizem até que a figura do anjo representa o tocar a trombeta, porque o único sentido que é o mais difícil da gente inibir é a audição. Então quando se toca a trombeta não tem como não ouvir. Então é como se nós estivéssemos sendo chamados para alguma coisa. Aí nos remete aquele ditado, né, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então parece que o 2000 está nos chamando para alguns propósitos aqui, né? De alguma forma nós temos que acordar para algumas coisas. Eu acho que isso vai ser a tônica de todo esse, até a gente chegar no 3000, né? Ainda vai demorar muito, mas até a gente chegar vai ser por aí, né? E aí se nós observarmos, para que será que nós estamos sendo chamados, né? Nesse ano de 2013, você falou da carta 13, a carta 13 no tarô é a carta chamada da morte. Na verdade ela não é, porque é um ceifeiro, né? Cortando, porém a carta não tem nome, né? É o único arcano sem o nome no tarô, mas as pessoas dão o nome de morte porque como ele aparece uma caveirinha, né? Com uma cerca, tá tudo aquelas imagens de morte, né? Então tivemos o quê? Um ano onde estávamos sendo chamados para cortar algumas coisas na nossa vida. Então percebemos que muitas pessoas tiveram muitos transtornos, muitas coisas aconteceram rapidamente e as pessoas tiveram que lidar com as perdas, sejam elas de qualquer forma. Ou seja, estava se pedindo agilidade. Corte aquilo que você não precisa mais, vai mais rápido, anda, porque o cortar significa transformar, né? Se você tem lá o trigo maravilhoso, lindo, não vou cortar. Vai apodrecer tudo, né? Eu preciso cortar e fazer o pão. E aí serviu o seu objetivo, transformou, né? Então foi um ano muito agitado, eu vejo assim. Para esse ano a gente tem o 14. Olha, a carta do tarô ela é muito bonita, é a carta da temperança. Então é como se fosse um anjo, né? Que vem com uma roupa azul e vermelha, representando um lado mais feminino e um lado que é o azul, né, mais passivo, mais yin, e o lado vermelho, o lado yang, mais forte. E ela tem nas mãos 2 jarros, um azul e um vermelho, e ela se movimenta como fazendo um bailado. Então, essa carta fala do temperar, né? O que seria de uma comida se a gente não temperasse a comida? Mais equilíbrio. Isso. Agora eu tenho que saber pôr o tempero certo, né? Porque se eu puser muito sal, né? Então esse temperar, essa dança é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Vamos achar um ponto, né? E eu vejo muito essa carta no sentido assim, vamos buscar o que temos em comum para entrar em acordo e não as nossas diferenças, né? Então a partir dos rompimentos de 2013, temos que parar. Como a carta mostra jarros com água, e a água no tarô representa muito as emoções, então é a hora da gente trabalhar as nossas emoções, nos equilibrar, ficarmos mais tranquilos e achar o nosso centro, né? Seria mais ou menos isso. E se somarmos, né, vamos ter o 7, como você falou, 2014 dá 2, mais 0, mais 1, mais 4. O 7, que tem todo esse lado da interioridade, do profundo, das questões, então deve ser um ano de muitas descobertas, de conhecimentos, tecnologia, porque o 7 rege tudo isso, né? Mas temos aqui a imagem da carta do carro, né? A carta do carro é um jovem conduzindo uma carruagem, né, que é chamada a carta do triunfo, né? Onde temos um cavalo azul e um vermelho, né? Vemos que a mesma coisa da roupa aqui, né? Da temperança. Um lado mais forte, yang, e um lado mais tranquilo, mais yin. E ele tem que conduzir os 2 cavalos. Então, o que é pedido desse jovem, né? Que ele
faça com que esse carro ande, tenha triunfo, sucesso, mas que ele não perca o controle. Como é um jovem, nem sempre a gente tem muito controle das coisas, né? Principalmente quando a gente é jovem, né? E os cavalos, um anda mais rápido e o outro devagar. Então depende de um controle que não é só a nossa força externa, né? Mas é a nossa maturidade de saber quando deixar ir e quando refrear as coisas. Então também vai acabar trazendo esse aspecto do equilíbrio. Mas importante, ordem, direcionamento, porque quando você pega um carro e vai para algum lugar, você sabe para onde você vai e normalmente o caminho que você está seguindo. Então isso vai ser solicitado da gente, saber para onde nós estamos indo. Então essa energia, a energia numérica aí, ela reflete, ela tem um reflexo direto na vida, na nossa vida, né? Sim. De todas as pessoas. É muito interessante, tá? Isso tá. nós estamos falando do ano universal. Agora, para cada pessoa, esse ano universal atua às vezes de uma determinada maneira, porque dependendo do mapa da pessoa, você não vai estar vivendo só a influência do ano. É porque existe um tem estudo, ano uma pessoal. combinação, né? Isso. Ah, tá, do seu pessoal com esse que é o regente aí do ano Isso. universal. E aí, eu não sei se a gente tem tempo. Temos tempo, mais um pouquinho? Temos tempo. Nossa produtora dizer que temos mais um tempinho. Porque aí as Temos pessoas sim. podem fazer essa conta, que é muito rápido, né? Então você pega o seu dia de nascimento e o seu mês. Vamos fazer o seu exemplo. Só o de mês, vai precisar falar o ano. Oba, então eu vou. Só, não é fácil. É 4 do 4. Então, 4 do 4 dá 8. Dá 8. O ano é 7, não é? O ano vai ser 2014, sim, 7. Sim. Então somamos 8 com 7, 15. Então dá 6. 6. Então, este ano de 2014 para você, além da energia do 7, que é universal, vai ser um ano com a energia do número 6. O número 6 vai pedir assim para você olhar muito pela sua família, pelos seus vínculos afetivos, mas também vai sempre te colocar em situações onde você tenha que olhar duas coisas diferentes e encontrar uma harmonia, um equilíbrio entre elas, né? Quando a gente vive o 6, muitas vezes a gente é colocado em situações de conflito. Por quê? Porque a gente está lá naquele momento para estabelecer a harmonia, poder enxergar as duas coisas e encontrar um ponto de equilíbrio entre elas, né? Também é um ano que talvez você possa fazer mudanças na sua casa, se a gente sente vontade de pintar a casa, trocar, fazer alguma coisa, ou até pessoalmente, né, resolve mudar a cor do cabelo. Por quê? Porque a tônica é embelezar, harmonizar, deixar tudo mais gostoso, mais acolhedor. No ano 6 a gente não tem muita vontade de sair para badalar, a gente quer curtir exatamente a nossa casa, os filmes, as pessoas queridas, né? Porque é um ano meio que de descanso, né? Ai, que ótimo! Então vai ser muito bom. Se você que trabalha com parte artística, Sim. é excelente, porque você vai ter chance de estar tocando em coisas bonitas, né? Harmonizando, criando cenários, coisas com muita sensibilidade, porque o 6 ele traz para nós essa sensibilidade artística, esse toque delicado, né? A coisa de olhar com os olhos mais profundos e mais abertos para as coisas, né? Nossa, que ótimo, já estou amando 2014. E aí as pessoas podem estar fazendo em casa e rapidamente a gente diz, se der o número 1, eu estou começando coisas novas. Então, comece a estudar, a trabalhar, conhecer pessoas, plante as sementes. O 1 diz, plante as sementes. O 2 diz, porque o ano 2 a gente tem a sensação de que ele é mais observador, né? E olhe para as sementes que você plantou no ano anterior, cuide delas, fique de olho, né? Não faça muito, apenas observe, né? O ano 3 é a hora onde as sementinhas começaram a crescer, então tá na hora de eu começar a contar para todo mundo, olha, eu plantei, tá nascendo, né? Já começar a fazer a publicidade da coisa. Então o 3 é muito subir no palco, dizer para as pessoas as coisas, né? Estar em evidência, é bom para pedir aumento, né? Porque aí você está sendo vista e tal, né? Quem for para o ano 4, está na hora de lembrar que plantou, deve ter lá umas ervas daninhas nascendo e aí vai ter que trabalhar, vai ter que fazer o esforço de tirar o que está ruim, de molhar, de cuidar, né? Porque o ano 4 é o trabalho. Porém, eu vou estar estruturando o ciclo no ano 4.
porque ainda tem algumas coisas para frente, né? O ano 5 é a hora onde eu posso fazer as mudanças. De repente eu olho para o canteiro e falo assim, olha, quer saber? Eu vou tirar essa parte aqui e vou tentar plantar uma outra coisa, porque aí eu posso ter duas culturas diferentes. Então é possível que a gente faça mudanças naquilo que já estava construído, né? E o 6 é a hora de embelezar, então vamos dizer que você vai lá, colocar uma fitinha em volta do canteiro, né? Cuidar para os bichinhos não virem, colocar o nome nas ervas que você plantou, fazer aquela cobertura para a chuva não invadir, então é a hora do cuidado mesmo, né? O 7 é a hora onde eu vou estudar, poxa, acho que essa terra não está tão boa, vou estudar o pH da terra, ver se eu preciso pôr um adubo especial, alguma coisa, né? Então é a hora da técnica, do estudo, do conhecimento, né? Quando chegar no 8, bom, as ervas cresceram, vamos vender e vamos ver quanto de dinheiro, vamos administrar o nosso plano material aqui, vamos ver quanto é que a gente tem, rendeu todos esses 8 anos de trabalho, né? Vamos receber o resultado material do trabalho. E aí quando chegar no 9, vamos olhar para o nosso terreninho, está sem terrinha, sem nada, mas ainda não podemos plantar nada, porque estamos concluindo o ciclo. Então vamos esperar que a terra descanse, que é o momento de mudar o ciclo, vamos começar a pensar o que eu vou plantar no próximo ciclo. Acho que eu não quero mais aquilo que tinha, aquilo já foi bom, talvez eu possa descobrir uma semente nova, né? Então o 9 é a hora da reflexão, do saber esperar, né? Do se voltar para o resultado positivo de todo o ciclo, corrigir algumas coisas e implantar coisas novas para o novo ano que vai começar. Aí já dá para o pessoal ter uma ideia de como Olha aí, vocês que lindo! estão. Dá para todo mundo começar 2014 sabendo direitinho como agir, o que fazer, né? Legal, bem interessante, muito bom, muito bom. Bom, eu gostaria então que você deixasse, estamos aí quase terminando, mas antes, Elaine, que você deixasse todos os seus contatos, agradecer a sua participação aqui no App Inteligência, deixar os seus contatos pra gente, quem quiser entrar em contato, então presta atenção aí, vai assistir várias vezes esse programa, né, pra gente anotar tudo. Eu vou assistir várias vezes para anotar tudo o que significa cada número. E então, por favor, te agradeço e que você deixe seus contatos certinho para que as pessoas possam procurar você lá no Ponto Luz. Isso. Então eu agradeço para a Suzete, agradeço você, né, por terem me convidado para trazer à tona esse assunto, né, que é apaixonante, né, para mim, pelo menos é. Então, se vocês quiserem saber mais, lá no Ponto Luz a gente tem cursos, né, e o nosso foco é sempre muito esse autoconhecimento, a seriedade, a profundidade das coisas, né, no sentido de nos ajudar e às vezes poder até passar para outras pessoas esses conhecimentos, né? Porque às vezes uma palavrinha aqui, um conhecimento ali faz uma diferença no nosso dia a dia, né? Nós estamos em São Caetano, lá na rua Curupaiti 99, pertinho do Shopping Novo. Essa rua não é muito conhecida pelo nome, todo mundo fala, nossa, que estranho. Mas é uma rua que fica entre a São Paulo e a Casimiro de Abreu, né? É uma rua pequena, é uma travessa da Espírito Santo e da Roberto Sinos. São ruas bem conhecidas ali de São Caetano, né? Isso, Então estamos ali já desde 96, o ano passado fiz uma reforma no espaço, então agora a gente está com um espaço maior para fazer alguns trabalhos novos e tal, então vocês podem ligar, se quiserem, o espaço não fica aberto diariamente, constantemente, ele está aberto sempre que tem pessoas, né, fazendo trabalhos lá. Então não adianta passar, porque às vezes pode não poder entrar, porque tem alguém, né, atendendo. Então vocês ligam, vocês podem ir lá, marcar um horário, conhecer, pegar um folheto, ver o que a gente faz, né? Temos bastante trabalho lá, outros profissionais que trabalham com massagem, fazem meditações, algumas coisas diferentes, né? Então vocês fiquem à vontade, o telefone é 4228-2804 e também temos o 4221-1164. E o site, você diz, né? www.luz com dois L's. Tá. Eu tinha só falado ponto luz. Eu não tinha falado do site. Isso. Então vamos lá, anotar o site, pessoal. É www.luz, tudo junto, só que com dois L's, né? .com.br. E lá tem um pouquinho do trabalho da gente, pode entrar lá, dar uma olhadinha, ver como é que estão as coisas lá. E fiquem à vontade para ligar, se quiserem mais informações sobre o que eu falei, né? Que é meio rápido, assim, às vezes é muita informação, né? Podem ligar, não tem problema, estarei lá. E se
ligar e eu não puder no momento responder, deixe seus telefones, aí eu retorno para vocês pessoalmente. Tá bom? Ok. Muito obrigada. Gente, então estamos terminando mais um bate-papo super interessante aqui no nosso programa Ecointeligência. Lembrando vocês, o nosso site www.eco-inteligência.com.br, e vocês também podem nos acessar pelo Facebook, tá? É só buscar lá Ecointeligência e vai encontrar tudo na nossa página do programa. Um beijo grande, até o mês que vem. Um beijo, até mais. Tchau!